Muito bem, rapaziada, vamos aqui iniciar a nossa cobertura dessa rodada de sábado falando sobre Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, né? Esses dois times que já protagonizaram um dos melhores jogos dessa temporada, né? Que foi o jogo de abertura, aquele jogaço, dupla prorrogação. Aquele jogo foi pica, baita jogo, que inclusive foi vencido por OKC, o que deixou o jogo ainda melhor, pelo menos pra mim. Esses dois voltaram a se enfrentar, né? Jogo lá no Paycon Center. Oklahoma ainda, novidade, né? Cheio de desfalque. Né? Impressionante como o OKC não consegue jogar um jogo com todo mundo à disposição, né? É uma coisa bizarra, né? Hoje tava sem o Shea, que só volta depois do All-Star. Tava sem o J-Dub, que só Deus sabe quando volta. Ninguém sabe como é que tá a situação do J-Dub, só sabe que tá lá. Ninguém sabe como é que tá a situação dele. AJ Mitchell é outro que também só Deus sabe quando volta. Então o OKC extremamente desfalcado. Pegou um Houston que tava sem o Aman Thompson, se não me engano, ele não jogou por motivo de doença. Salvo engano, foi por conta disso. Não foi lesão, nem algo do tipo, pelo menos se não me engano. Tava sem o Ama, mas tava com Şangun, Kevin Durant, Rich Shepard, Jabbar, enfim. Houston tava muito mais completo do que o OKC. O jogo rolou. O OKC teve bons momentos na partida. Uma coisa tem que ser falada. O OKC perdeu e tudo, vitória de Houston. Mas o OKC, cara, assim como foi contra San Antonio, cara, o OKC mostrou coisas boas. Em meio a tanto desfalque, cara, o OKC conseguiu fazer um jogo bom, assim, contra Houston. Não foi um jogo maravilhoso. O segundo tempo, assim, ofensivamente, principalmente, foi um segundo tempo muito aquém de OKC. O terceiro quarto de Oklahoma foi uma coisa pavorosa, o terceiro quarto. O OKC ficou os últimos 5 minutos do terceiro quarto sem converter uma cesta. Literalmente, nos últimos 5 minutos do terceiro quarto, o OKC não teve um field goal convertido. Aí no quarto período, o ataque deu uma melhoradinha, Keyson Wallace apareceu ali com uma boa sequência, bola de 3, feirou aí pra cima do Şangun, papapá. Mas no final, os últimos minutos, de novo, o OKC foi muito mal no ataque, tomando péssimas decisões, cometendo uns turnovers burros, né? Teve umas 3 vezes que o OKC cometeu turnover tentando achar o Chet no post, né? Teve uma jogada que, se não me engano, foi o Isaiah Joe ou foi o Keyson? Acho que foi o Keyson. Que foi dar um passe pro Chet no post, com ele sendo marcado pelo Rich Shepard, e o Keyson conseguiu errar o passe. O Chet é um jogador um tanto quanto alto, e ele estava sendo marcado pelo Reed, que é um jogador um tanto quanto baixo. Então não tem como você errar um passe desse, né? O Keyson conseguiu. Ele jogou o passe no peito do Chet, o Rich Shepard conseguiu roubar a bola. Teve mais umas 2, 3 jogadas da mesma forma, tentou achar o Chet, e o time cometeu turnover. Um monte de falta burra também. Umas faltas ali no Jabari que fizeram ele para a linha do lance livre. Ele foi muito bem no lance livre, o Jabari. Inclusive, muito bom o jogo do Jabari Smith, tá? Eu que de vez em quando dou umas criticadas nele, hoje ele jogou bem, tá? 22 pontos, 10 rebotes, 9 de 11 no lance livre, converteu, né, todos os lances livres ali no final do jogo. Então, assim, o Thunder fez um bom jogo, mas o segundo tempo foi muito abaixo. O ataque travou, o que já era esperado, né? Sem o Shea, era óbvio que esse ataque ia travar em algum momento. E Houston soube se aproveitar. Houston fez o começo de jogo de Houston, cara, até o meio do segundo quarto, Houston não tava bem, tá? Não tava bem, tanto que foi onde Houston ficou 15 pontos atrás, né? Houston chegou a perder por 15 esse jogo. O KC abriu 15 de vantagem, portanto salientar. O KC chegou a abrir 15 no segundo quarto. Foi onde Houston não estava bem, mas aí a defesa encaixou, né? O ataque começou a funcionar um pouquinho melhor, e aí vale destacar demais o Tari Eason, que fez um baita jogo do Tari Eason. 5 bolas de 3, 26 pontos, pegando, né, uns 2 rebotes ofensivos ali no final do jogo que foram fundamentais. Jogou muito Tari Eason. Rich Shepard também aparecendo bem no ataque, 16 pontos, 6 assistências, cometendo alguns turnovers meio burros. Nem burros, mas turnovers de desatenção, sabe? Um passe meio displicente que acabou virando, né, turnover, né? Uma falta de atenção na hora de ir pra cima de um drive. Mas no todo eu achei um jogo muito bom do Reed. O ataque funcionou super bem com ele, o que
sempre acontece, mas o Udoka tem alguma coisa que ele... Eu acho que ele, quando o Reed Shepard tá em quadra, eu acho que o Udoka ele fecha o olho, sabe? Ele não enxerga o jogo quando o Reed tá jogando. Porque é impressionante, cara. É nítido como que o time melhora com o Reed. E hoje ele só foi titular porque o Aman Thompson não jogou, senão ele teria sido banco de novo. Mas enfim, é o Udoka, né? O Udoka e suas udoquices. 6 anos de contrato Udoka, né? Não é isso, torcedor de Houston? Houston não assinou por 6 anos com o Udoka? É complicado. Mas Tarisan fez um grande jogo, Reed Shepard fez um grande jogo. Cara, o Sengun, né, velho? O Sengun mesmo sendo bem marcado, toda hora, né, sendo dobrado ali no post. Cara, saiu com triple-double, 17 pontos, 12 rebotes, 11 assistências. Jogaço do Sengun. E vou te falar, defensivamente ele jogou pra cacete, tá? A defesa do Sengun, que é muito criticada, inclusive, pelo seu próprio técnico, né? Publicamente. Cara, hoje o Sengun jogou demais na defesa, velho. 3 tocos, 3 steals. Marcando muito bem o chat, velho. Jogaço do Sengun nos dois lados da bola. Jogaço. Nossa, jogou muito. Eu acho que foi o segundo triple-double dele na temporada. O Jabari, já falei, né? Fez um bom jogo. Quem não foi bem, mas aí foi muito mais mérito da defesa de OKC do que demérito mesmo dele, foi o Duran, né? Duran marcou 20 pontos e tudo, mas com só 10 arremessos tentados. Duran, ele tentou menos arremessos que o Jabari, só pra vocês entenderem. O Duran terminou o primeiro tempo com 3 arremessos tentados no jogo. 3 tentados. Óbvio, tem a questão do ataque, né, de Houston não ajudar muito o Duran? Tem. Não tem uma jogada fora da bola, não tem nada. É um deserto de ideias, como eu sempre falo. Mas a marcação de OKC em cima do Duran foi boa também. Toda hora dobrando em cima dele. O Lu Dort, apesar do jogo pavoroso que ele fez no ataque, horrível no ataque, na defesa eu acho que o Lu Dort fez um bom trabalho em cima do Duran. Não dá pra criticar a defesa do Lu Dort. Então muito do jogo ruim que o Duran fez, ruim não, jogo abaixo, não foi ruim, o Duran não foi mal. Inclusive no final ele matou uma bolaça ali no mid-range, no isolation, que foi importantíssima para sacramentar a vitória do time. Mas muito do jogo abaixo que o Duran fez foi também por conta da marcação de OKC. Mas também faltou, né, um pouquinho mais de ajuda tática pra ele. Não tô falando de ajuda de jogador ajudar ele, tô falando de ajuda tática, de jogadas sendo desenhadas pra ele. Mas isso é um problema que deve persistir até o fim da temporada. Eu já perdi a esperança de ver o Udoka utilizando o Duran do jeito que tem que utilizar. Mas, enfim, assim, o Houston fez um bom jogo, o segundo tempo de Houston foi muito bom, né? Foram 68 pontos marcados no segundo tempo. Considerando que estava enfrentando o OKC em Oklahoma, mesmo o OKC desfalcado, cara, não é fácil marcar 68 pontos em 2 quartos contra o OKC. Não é fácil. Então, Houston tem muito mérito nisso. E defensivamente eu gostei muito de Houston hoje. Gostei bastante da defesa de Houston. Claro que pegar o ataque travadão de OKC facilita um pouco a vida. Facilita. Mas Houston fez um ótimo trabalho, cara. Fez um ótimo trabalho. Especialmente ali no clutch. Ali no clutch foi bem, conseguiu forçar alguns turnovers importantes no final. E merecidamente saiu com a vitória, cara. 112-106. Vitória merecidíssima de Houston. Houston chega à sua 31ª vitória na temporada. Não, 32ª, desculpa. Chegou à sua 32ª vitória na temporada. Campanha 32-19. Houston é aquilo, né, velho? É o que eu sempre falo. O problema de Houston não é campanha, não é resultado. Os resultados vêm. O problema de Houston é performance. A performance de Houston é o que decepciona, mas... Hoje fez um bom jogo. Hoje, de fato, fez um bom jogo. E o OKC merece elogios por ter feito o jogo ser duro, mesmo com os desfalques que teve. Mas, pô, era um jogo que dava pra ganhar, sabe? Dava pra ganhar. Eu não tô chateado, não tô puto com a derrota. A galera clicou aqui nesse vídeo achando que ia me ver puto. Eu não tô puto com a derrota. Né? Sem o Shai, a minha expectativa pro Thunder é mínima. O Thunder só é o time que só vence os jogos que vence por conta do Shai. Sem ele, minha expectativa é lá embaixo. Por isso que eu não tô puto, mas eu fico decepcionado, porque era um jogo que dava pra ganhar. Dava pra ter ganhado esse jogo, cara. Thunder perdeu, claro, na falta de criatividade no ataque, na falta de criação, mas perdeu também nos errinhos bobos, sabe? Os rebotes ofensivos que o Tarisan pegou no final do jogo, pô, dava pra ter pego. O Mark Daigneault também, eu nem acho que o Daigneault fez tanta cagada, mas... Teve alguns momentos, assim, que ele botou umas lineups em quadra que... Puta que pariu, né? Por exemplo, me incomodou muito ele ter fechado o jogo sem o Hartenstein. Eu entendo que o Hartenstein, ele não arremessa e tudo e tal, e o Thunder precisava
cobrir um pouquinho mais o perímetro. Mas, pô, velho, os únicos momentos do jogo onde o ataque do Thunder fluiu minimamente foi com o Hartenstein. Inclusive, career high de assistências dele hoje foram 11 assistências. Jogou muito bem o Hartenstein, cara. Marcou só 4 pontos, mas os pontos que ele gerou no ataque, puta que pariu, mano. O ataque de... Cara, assim, mas uma diferença abissal. O ataque do Thunder com e sem o Hartenstein em quadra. E fora os rebotes, que o Hartenstein é muito bom nos rebotes. Então, o time ter fechado o jogo sem ele, puta, mano, me incomodou bastante. E depois que o Thunder abriu 15, o Daigneault, ele também, né, pô, botou um Kermit Williams pra jogar. Porra, ligado? Junto com o Lu Dort, assim, ele pediu pro ataque morrer. Pediu pro ataque morrer. Enfim, então é isso. O que me deixa chateado é que foi um jogo que o Thunder perdeu no vacilo, assim. Não só no vacilo, claro. O Houston teve mérito, igual eu falei. O Houston fez um bom jogo. Mas dava pra ter ganho, né? Mas enfim. Como eu disse, enquanto o Shai não voltar, eu não vou me emputecer com derrotas, porque não dá pra ter expectativa alta com o Thunder sem o Shai, não dá. Porque é aquilo, galera, a defesa do Thunder sem o Shai funciona? Funciona ainda é uma ótima defesa, mesmo sem o Shai, mesmo sem o J-Dub, mesmo sem o AJ. Mas o ataque não tem como funcionar sem ele. Se o Chat desse o salto ofensivo que é esperado dele desde o ano passado, beleza, eu acho que o ataque poderia funcionar melhor. Mas não, o Chat segue sendo o mesmo jogador que ele era, né, no ano passado, em termos ofensivos. Um cara que não chama responsa. E tá tudo bem, ele é um ótimo defensor e tal, mas foda, né? O salário que ele ganha, né? Era esperado um salto maior, uma proatividade maior no ataque, porque o que incomoda no Chat não é ele errar arremesso e tal, é ele nem tentar, sabe? É ele não buscar, não chamar o jogo, sabe? Ainda mais num cenário desse, sem J-Dub, sem o Shai. Pô, bicho, tu foi pro All-Star, tá ligado? Chama o jogo, mano, entendeu? Tá sem os dois melhores jogadores do time, assuma o papel. Pô, ele tentou 10 arremessos no jogo, o Aaron Wiggins tentou mais arremesso que ele. Kayson Wallace tentou mais arremesso que ele. Inclusive, bom jogo do Kayson Wallace, tá? Muito bom jogo do Kayson Wallace. Cometeu uns turnovers bestas ali, mas fez um ótimo jogo. 4 steals, 23 pontos no jogo, jogou muito. A Isaiah Joe fez um bom jogo também, o que tanto critico. Fez um muito bom jogo. 21 pontos pro homem. Mas faltou o Chat, né, cara? Inclusive, a Isaiah Joe tentou mais arremessos que o Chat. Então isso que incomoda. É a falta de querência do Chat, sabe? Queira mais. Queira ser mais protagonista, sabe? Sabe qual é o meu medo do Chat? Ele virar a porra do DeAndre Ayton, tá ligado? DeAndre Ayton é isso. É um cara que não quer, não tem vontade de ser protagonista. Né? Em Phoenix isso ficou muito nítido, que ele não queria chamar responsa, não queria ter responsabilidade. O Chat me passa essa vibe. O Chat é muito mais jogador que o DeAndre Ayton, tá? Só quero deixar claro. Mas nessa questão de fugir do protagonismo. Puta, isso me incomoda muito no Chat. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Mas, enfim. É isso, cara. A derrota do Thunder, Houston mereceu demais. Nossa, cara, o Ime Udoka podia tanto entender que o Reed precisa ser titular, né, cara? Eu entendo que de vez em quando ele dorme na defesa, erra uma coisinha aqui ou ali, mas, gente, olha como que o time flui melhor. Não flui melhor com ele? Flui muito melhor. Ele e o Şengün, mano, os dois trabalhando. Porra. Ainda mais em jogos onde o Durant é dobrado. Você tem um Reed ali ficando livre e tal. Nossa, mano, ajuda demais. Abre espaço. Até pra outros jogadores, pro próprio Tari Eason. Enfim. Quem sabe, né, também, né? Se existe esperança do Chat um dia se tornar um jogador, né, com mais proatividade, quem sabe um dia o Udoka não vira um bom técnico, né? Acho que é mais fácil o Chat evoluir do que o Udoka, né? Na verdade, bem mais fácil. Mas é isso, mano. Vitória de Houston em OKC. OKC sofre sua 13ª derrota. A diferença de OKC pra San Antonio vai caindo, hein? San Antonio que tá jogando agora contra Dallas. Inclusive Dallas amassando aqui no segundo quarto. A diferença agora entre os dois é só de 5 vitórias. A diferença tá baixando. É bom o OKC ficar esperto. Vai perder essa seed 1 aí de bobeira. Mas, enfim, é isso. E não tô chateado, não tô puto, porque tá sem o Shai, cara. Eu vou. Ah, Luiz, mas tá usando de desculpa. Velho, é desculpa sim. De fato é desculpa. Ah, Luiz, mas com o Shai ganhava? Ganhava. Sem o Shai perdeu por 6. Tenta fazer o seguinte exercício. Imagina se é o contrário. Se é Houston sem Şengün e Durant. E o Thunder completo. O que você acha que teria sido esse jogo? Torcedor de Houston, seja sincero. Sem Durant e Şengün, pegando o Thunder completo. Como que seria esse jogo? O Thunder conseguiu ainda fazer jogo duro até o fim, velho. Então, com o Shai, tenho poucas dúvidas que teria ganhado. Mas, felizmente, o homem tá fora, só volta depois do All-Star, vai pegar aí uma folguinha. É isso. Ó, o que você achou do jogo? Manda nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo.
Obrigado pela audiência, a gente se vê mais tarde. Vai ter vídeo sobre esse Dallas e Spurs. Mais tarde, acho que vai ter vídeo também sobre Warriors e Lakers. Fica ligado. Tamo junto, grande abraço, beijo e tchau.